nome é Caiane e esse é o canal Casa da Caia, onde eu compartilho a transformação da minha casa que é alugada. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um varão de cortina, um passo a passo super simples para você poder fazer com coisas que você tem em casa. Como vocês sabem, eu tô transformando a sala e a janela da sala tava nesse amarelo bem envelhecido, sabe? Aquele amarelo bem antigo. E aí a primeira coisa que eu fiz foi dar um jeitinho nessa janela. Então eu primeiro lixei tudo, depois eu preparei a tinta, usei uma tinta esmalte, né, como é metal, e fiz a pintura desse espaço. Para tinta esmalte que não seja a base de água, a gente tem que fazer a diluição com algum solvente. No caso eu usei a água Ras, aí é 30% de água Ras e os outros 70% da tinta. Aí você mistura bem e faz a diluição. Depois disso só foi pintar. E aí eu fui pintando, eu dei umas 2 demãos. Depois de toda a pintura, eu senti a falta de uma cortina. E como a gente sabe, cortina não é uma coisa barata, então eu fui em busca de eu mesma fazer minha própria cortina. Fui na loja, comprei o tecido, um tecido bem fininho, leve. Olha o preço desse varão aqui. Eu preciso de um desse. R$119,90. Eu mesma vou fazer, muito caro. Já o varão eu decidi fazer eu mesma, passo a passo. Eu usei algumas coisas que eu já tinha em casa. A primeira coisa, eu peguei uma ripa de madeira que eu tinha e fiz as medições de 10 em 10 centímetros, mas no fim eu acabei fazendo de 5 em 5 por conta do tamanho do parafuso. Então, depois de ter feito as medições, na madeira de 5 em 5 centímetros, precisa ser uma madeira com uma boa espessura, porque senão o parafuso não vai dar certo. Aí eu peguei uma tampa para poder riscar e fazer de molde, para na hora que eu fosse usar a serra, me guiar mais fácil. Depois disso, aí só foi fazer os cortes. Se você não tem uma serra tico-tico, como eu tenho essa daí, é um pouco mais complicado. Talvez com uma serra normal dê certo, mas não vai ser tão simples assim para fazer, isso ajuda bastante. Depois de cortar os ângulos, aí eu fiz os cortes para poder definir os 3 apoios para o varão. Feitos os cortes, essa já é a base, né, do varão, o apoio para poder colocar a cortina. O segredo para você transformar essas bases em um apoio de varão são os parafusos. Você precisa fazer um furo. Eu fiz um furo com uma broca menor, depois com uma broca maior. E depois passei o parafuso de uma ponta a outra, mas de forma justa, para ele ficar rente à parede depois. Depois disso eu precisava de um roliço de madeira. Eu não tinha, então eu usei 2 cabos de vassoura. E aí eu vou precisar de broca, cavilha, a furadeira e cola para madeira. Depois eu fiz um corte nos 2 cabos de vassoura para conseguir juntar uma madeira na outra. Se na sua cidade você encontrar um sarrafo de madeira do tamanho da cortina que você pretende colocar no ambiente, é bem mais prático e fácil do que você ter que fazer dessa forma como eu fiz. Depois que eu fiz os cortes e lixei a madeira, eu fiz furos no centro, mas não ficou bem no centro, como vocês podem ver. Mas aí eu peguei, passei cola e coloquei com a cavilha de madeira para poder fazer essa junção de um para o outro, de uma madeira na outra, e deixei secar bem. Enquanto o varão secava para depois eu poder fazer a pintura, eu fui alinhavar o tecido. Mais ou menos eu fiz a dimensão do tamanho, né, do varão, e comecei alinhavando e fiz esse processo. Eu fiz esse processo todo na mão, então para vocês verem que é possível. Só que aí no meu aniversário eu acabei ganhando uma máquina de costura, eu tava doida numa máquina, meu namorado me deu uma máquina e eu desfiz tudo e fiz tudo na máquina, porque aí o acabamento fica bem mais legal. Eu tinha essa tinta spray dourada que eu usei no DIY das luminárias. Vou deixar os vídeos aqui na descrição também pra vocês verem, são vídeos bem legais que eu fiz aqui pra sala. E eu usei essa tinta dourada que eu acho ela ótima pra poder fazer a pintura.
Eu tô mostrando pra vocês que eu já tinha feito os furos na parede. Eu usei uma bucha número 8. Os parafusos têm mais ou menos 8 centímetros, porque eles precisam varar a madeira, né? Depois de tudo pintado, aí só foi colocar na parede, no furo que eu já havia feito. E aí, de forma bem simples, eu consegui fazer esse varão de madeira usando cabos de vassoura. E ficou ótimo, e esse é o resultado final. Ah, e se esse vídeo te ajudou e te inspirou a transformar sua casa, se inscreve no canal porque tenho muitas ideias para compartilhar com vocês. Beijo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!